Vamos então para a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Lucas capítulo 8, versículo 43. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Está escrito assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. E gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Senta, dá um glória a Deus. Vamos orar? Que Deus quer falar com você nessa noite através dessa palavra. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero declarar, Senhor Deus, a sua bênção, seu poder, em nome de Jesus. Que esta palavra venha falar aos nossos corações. E eu creio, Deus, que é uma palavra vinda direto do trono de Deus, para alimentar e alicerçar a fé de muitos aqui nessa noite. Eu profetizo a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Lucas era um médico. E Lucas escreve essa história com propriedade. Contando a história que Mateus conta, que Marcos conta, mas ele conta de um olho diferente, porque ele era médico. Ele diz que tinha uma mulher de 12 anos que sofreu de hemorragia. Vamos dizer que hemorragia seria mais ou menos aí, para as mulheres aí. Vocês sabem o que é hemorragia, amém, mulheres? É ou não é? Mas essa mulher não sofria com o seu período lá de X dias por mês de menstruação, ela tinha uma hemorragia. Talvez uma endometriose, talvez alguma coisa nesse sentido. E a Bíblia diz que essa mulher sofreu por 12 anos. 12 anos. E nessa condição, escuta só, uma mulher que fica nessa condição, ela não pode estar relacionada às pessoas. Ela tinha que ficar isolada, porque senão poderia haver uma contaminação. Ela tinha que ficar isolada. E aí depois voltava. Agora você pensa só, todo mês acostumado o povo a ficar isolado X dias. Agora ela tinha uma enfermidade, essa enfermidade poderia contrair bactéria, contaminar alguma pessoa, trazer uma doença. A medicina antigamente não era tão evoluída quanto a medicina de hoje. Então, não sabia o nome de bactérias, de vírus, de muita coisa assim, não sabia. Só sabia que pessoas que tinham certa enfermidade podiam contaminar. Então, para ter o risco, para não correr o risco de ser contaminado, afasta. Leproso era afastado, pessoas nessa condição eram afastadas, por quê? Por mais que falaram, mas não ia acontecer nada, mas é uma lei, afasta. Essa mulher vivia 12 anos. Uma pessoa 12 anos, nessa condição, ela é impedida de estar junto do dia da família. Você imagina na nossa cultura se tem lá, Dia das Mães, vamos ver, um exemplo, vamos trazer para a realidade daqui. Dia das Mães, casamento, filhos. Essa mulher não tinha uma vida normal. Essa mulher vivia um dia após o outro de dificuldade. Era uma dificuldade atrás da outra. Hoje nós falamos assim, eu tenho luta, eu tenho prova, só que você está do lado da tua família, você come com a tua família, você passeia com seus amigos, você está na escola, você está no trabalho, você tem relacionamento. Essa mulher, por certo, foi privada do seu relacionamento, tendo que se conter a viver com outras mulheres na mesma situação. Mas ela se sentia excluída, ela se sentia uma pessoa que não queria viver nessa circunstância.
Então ela passou por muita dificuldade. E a Bíblia diz que ela gastou o dinheiro dela que ela tinha nos médicos. Ou seja, ela tinha um certo dinheiro. Ela não era pobre, ela tinha um certo dinheiro. Por quê? Porque ela tinha um desejo no coração dela de ser feliz. Quantos têm um desejo aqui de ser feliz? Levanta a mão. Ela tinha um desejo de ser feliz, ela tinha um desejo de voltar a ter uma vida normal. E ela falou assim, mais importante do que qualquer coisa é eu estar bem com quem eu amo. Dinheiro para mim não vai valer nada, nessa hora dinheiro não vale nada. E ela pega o dinheiro e vai lá e paga uma consulta, paga um retorno, faz um exame, faz um ultrassom, sei lá o que tinha na época, vai pagando com os médicos, vai fazendo isso. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com médicos. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que os recursos naturais, físicos desta terra, ela usou. Alguém pode criticar essa mulher e dizer assim, como a própria Bíblia nos mostra, né? Ela deveria ter primeiro buscado a Deus, em vez de ter gastado dinheiro. Porque se a gente busca a Deus em primeiro lugar, Deus poderia ter curado ela, Jesus poderia ter curado ela, ao invés dela ter gastado dinheiro com os médicos. Ok, podemos até criticá-la. Mas uma coisa eu acho de virtude nessa mulher. A virtude dela que eu vejo é o seguinte, ela era uma mulher determinada, que não se curvava diante das dificuldades. Embora ela procurava ajuda errada, ou não tão errada, porque se eu falo aqui, de repente fala assim, tão errado e nos médicos. Não, mas ela usou uma ferramenta que não era a maior ferramenta. A maior ferramenta na época era Jesus. Ela usou a segunda, terceira maior ferramenta, que é a medicina. Glória a Deus. Só que, o que eu vejo nessa mulher? Uma mulher que estava passando uma dificuldade, não é de um dia, não é de um mês, não é de 2 meses, não é de um ano, não é de 2 anos. São 12 anos que essa mulher está enfrentando essa dificuldade. E aí essa mulher pega e fala assim, nos 12 anos, estou cheio de dificuldade, quer saber? Não sirvo para mais nada, não presto para mais nada, não vou buscar nada. Ela não fez isso. Pelo contrário, enquanto ela tinha recurso, ela lutou em cima de uma dificuldade. E a palavra que Deus pôs no meu coração para pregar para vocês hoje é: o que fazer diante das tribulações? O que fazer diante das lutas? O que fazer diante das provas? O que fazer? Essa mulher me ensina o seguinte: use os recursos que você tenha, mas não se prostre diante das dificuldades. Depois de gastar tudo, ela tem um pensamento. E aqui eu vou trazer uma coisa nova para vocês. Ela vai tocar em Jesus. Você já deve ter lido essa passagem. E ela tocou na orla. Agora deixa eu falar um pouquinho do significado da orla, que aí você vai entender e vai valorizar muito mais esse ato. Alguém diz assim que o ato dela tocar na orla que fez estancar o sangramento foi um ato de fé. E o próprio Jesus disse que foi um ato de fé. Só que antes de ser um ato de fé, posso te falar o que foi? Foi um ato de obediência. Por quê? A roupa dentro do judaísmo é um sinônimo de cobrir aquilo que é errado. Porque Adão e Eva pecou, Deus foi lá e fez a vestimenta para cobrir. E todo sacerdote, presta atenção, tem que usar esse manto, essa orla, que tem um nome, não precisamos pegar no nome, de talite. E nesse talite ele tem 5 nós e 8 fios. E ele é colocado na frente, atrás, de um lado e do outro. Em cada ponta tem 5 nós e 8 fios. Qual é o propósito? A Bíblia diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações. E as borlas em cada canto, presas com um cordão azul. E as borlas estarão ali, para que vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. Santos sereis a vosso Deus. Números 15, do 35 ao 40. Deus está dizendo que o homem tinha que andar, o sacerdote tinha que andar com essa orla. Qual era o significado dessa orla? Para que todos vissem aquilo, e aquilo significava o seguinte: eu tenho que lembrar que eu não posso andar segundo o meu coração, nem segundo a minha carne. Não posso pecar. E aquele elemento da roupa, aquela parte da vestimenta, significa: lembre-se que Deus tem mandamento e que você tem que cumprir. E que aquilo foi colocado por sobre o homem, porque o homem pecou.
Então todo judeu que olhava aquilo era um lembrete. Olha, não pode pecar. Olha, foi colocado por causa da carne, por causa do desejo da carne, por causa do coração do homem. Está escrito em Números 15. Ela poderia ter tocado em qualquer parte da veste de Jesus. Ou nem tocado em nada, porque Jesus curou outras pessoas e ninguém tocou. Em lugar nenhum. Mas ela, ao pensar em tocar naquele elemento, ela já pensou o seguinte: aquele elemento da roupa de Jesus significa os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, os propósitos de Deus, o princípio de Deus. Então não é só em Jesus que eu quero tocar em Jesus, mas na parte que representa a palavra. Olha o que diz um texto da Bíblia Sagrada. Vai comigo aí em Marcos, capítulo 6, é um livro para trás, folhinhas para trás. Marcos, capítulo 6. Cinquenta e seis. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da veste. E quantos a tocavam, saíam o quê? Essa mulher começa a pensar, opa, tem exemplo de atitude de pessoas que tocou na orla. E orla significa o quê? Mandamento. Uma roupa que foi para cobrir o pecado, porque Deus quer que o pecado não seja feito. Então, vamos esconder aquilo que traz a tentação, a carne ao coração. Então ela pensa, eu vou tocar também na orla. Porque se tocar na orla e for curada, eu também vou tocar e também serei curada. Ela disse, se tão somente eu tocar na orla, eu serei curada. É claro, outras pessoas já tinham tocado. Agora olha que interessante. Os 5 nós que tem na orla, em cada ponta, sabe o que significa? A lei da Torá, que são os 5 primeiros livros. Os livros de Moisés, os 5 primeiros livros. A lei de Torá. Então, por que ele colocou esses nós? Porque quem visse os 5 já lembrava. É a lei, é o mandamento do Moisés. E esses 8 fios significa 8 áreas em que o ser humano pode pecar. E a roupa era para demonstrar que não podia estar nu, porque a nudez trouxe vergonha e o pecado. Então o que acontece? Você cobre aquilo porque não quer. Quais são as 8 áreas que podia se contaminar e trazer o pecado? Vou te falar. As 8 são ouvidos, olhos, boca, nariz, mãos, pés, genitais e o coração. Isso todo judeu sabe. Então ao olhar os nós, temos que obedecer a palavra. Ao olhar os fios, em cada uma dessas áreas. Nariz, olhos, mãos, boca, genitais, coração, tal. Então, ou seja, era uma coisa muito séria para eles. Aí essa mulher toma uma atitude. Qual atitude? Eu não vou me curvar diante de tudo isso. Porque qualquer pessoa que esteja passando por uma dificuldade, graças a Deus que está aqui, ninguém está passando por dificuldade, amém? Recebe aí. O que acontece? Quando uma pessoa está passando por dificuldade, a tendência é que após um tempo, e não muito tempo, é ela desistir. Verdade ou mentira? Ela desistir. Eu vou desistir. E o que fazer diante das tribulações, que é o que Deus colocou? O que fazer é o seguinte, não tenha o espírito de desistir. Lute sempre. Ela entendeu que o único que poderia resolver o problema dela era Jesus. E embora ela possa ter ficado assim, puxa, gastei todo o dinheiro. E depois que estancou o sangue, ela pudesse ter pensado assim, né? Se eu tivesse ido lá primeiro, não tinha gastado dinheiro. Tem problema. Só que eu aprendo com essa mulher o seguinte, 12 anos de luta, 12 anos de perseverança, 12 anos lutando. Isso me ensina que uma pessoa que entende Jesus Cristo não pode desistir. Esse é o espírito que tem que haver em nós. Nós não podemos sequer. Zacarias 8, 23 diz também que haveria um homem que da qual poderia se tocar na orla das vestes e seria curado. É uma promessa. Num lugar tão elemento, tão sagrado, tão santo. Então, procura na Bíblia pessoas que passaram por dificuldade. Essa mulher passou por dificuldade. E tem várias pessoas na Bíblia que passaram por dificuldade.
Olha qual foi o espírito dessas pessoas diante das dificuldades. Essas pessoas na Bíblia nos ensinam, essas histórias que nós vemos, que um foi curado, o outro foi isso, outro foi aquilo, é só para nos encher de fé e mostrar qual tem que ser o nosso posicionamento. Quando alguém diz assim, não adianta mais nada, eu estou indo na igreja e nada está mudando. Não é esse o espírito que nós aprendemos ao ler a Bíblia Sagrada. Você pega essa mesma história da mulher que tocou na orla de Jesus. 2 versículos antes, um homem chamado Jairo, 2 versículos antes, um homem chamado Jairo tinha uma filha também de 12 anos, só que ela tinha um filho de 12 anos. E a menina estava morrendo. E Jairo tinha dinheiro. Jairo não foi no médico. Jairo foi em Jesus. E chegou em Jesus e disse, minha filha está morrendo. Dificuldade. É ou não é uma dificuldade isso? É ou não é uma tribulação? Como ele se comportou? Buscou Jesus. Jesus falou assim, ela está na tua casa? Tá. Vamos lá. Nessa ida para a casa de Jairo é que aparece a mulher para tocar na orla, que ele até que parou. Quem foi que me tocou? Quem me tocou? Ele estava numa caminhada em direção à casa do Jairo, porque Jairo estava com a filha morrendo. Sabe o que aconteceu depois dessa história da mulher que tocou na orla? Ela foi embora, Jesus falou, vai-te em paz, a tua fé, porque também foi um ato de fé, mas foi de obediência também. Vai embora que a tua fé te curou. Sabe o que ele fez? Continuou indo para a casa de Jairo. Aí vem uma pessoa lá da casa de Jairo e diz assim, Jairo, não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. Outra tribulação. O que ele diz? O que Jesus diz? Ela não morreu. Ela apenas dorme. Sabe o que acontece? Quando a gente está diante da dificuldade, se a gente persevera em buscar Jesus, pode ser que chegue outras bombas, pode ser que chegue outras notícias, pode ser que chegue qualquer notícia ruim. Mas o fato de você estar do lado de quem é Jesus, a notícia ruim não é a notícia final. Ele vai sempre pôr uma vírgula e dizer, não, eu ainda vou fazer uma obra na tua vida. Eles entenderam isso. À medida que eles entenderam a respeito de Jesus, eles entenderam que não podia desistir. Sabe uma outra história que eu aprendo? A Bíblia diz de um homem que era centurião, romano, não era judeu, não era crente, era romano, de Roma. Não tinha a fé que os judeus que criam em Jesus tinham, ou os judeus que criam em Moisés tinham. Um centurião romano. Ele tem um criado. E o criado dele é de muita estima para ele. Ele gosta muito daquele empregado. E o empregado fica doente. Sabe o que ele faz? Diante da dificuldade, sabe o que ele faz? Ele vai procurar Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele diz assim, Senhor, eu tenho um criado que eu estimo muito, que eu gosto muito dele, e ele está à beira da morte. Esse centurião romano tinha status, esse centurião romano tinha autoridade. Se ele pega aquele empregado, ele podia ou não podia levar no melhor hospital? Ele podia. Só que é o seguinte, ele entendeu que a maior ajuda que alguma pessoa pode receber diante de uma dificuldade vem de Jesus Cristo. Para que perder tempo? Foi em Jesus. Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. E sei que sou um homem de autoridade. Não sou digno de que entreis em minha casa. Mas se o Senhor dizer uma palavra, o meu servo será curado. Jesus olhou para os discípulos e fez um comentário acerca de um romano. Ele falou para os discípulos assim, ó o que ele falou para os discípulos. Eu nunca vi uma fé dessa. Tipo assim, eu ando com vocês 12 um tempão, vocês viram e mexem, eu falo que vocês são homens de pequena fé. Isso é que é fé. Isso é que é fé. Em outras palavras, Jesus quando queria ir para Jerusalém, os discípulos, não vai não, porque eles vão te matar. E o outro está lá, foi procurar Jesus e falou, é isso aí que é fé. Ele estava com uma dificuldade de um criado dele, e ele foi procurar Jesus, porque ele sabia que de Jesus poderia vir um milagre. Jesus é um milagre para a tua vida. Jesus é um milagre para a causa que você vive. Jesus é um milagre para o teu problema. Jesus é a solução para a tua casa. Jesus é a solução no teu trabalho. Jesus é a solução para a tua família. Eu quero que vocês abram um texto da Bíblia de Lucas capítulo 17, versículo de número 12.
Quem achou, diga amém. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha para cá. 10 leprosos. É uma luta ou não é? É ou não é? A Bíblia diz que eles foram ao encontro de... Está vendo como é que procurar Jesus é bênção, irmão? Eles foram ao encontro de Jesus. Só que eles não chegaram perto de Jesus. Por que não chegaram perto de Jesus? Porque eles eram eles não tinham cabeça. É lógico que se você chegasse perto de Jesus, Jesus não ia falar nada. Mas eles ficaram de longe, porque tinha lepra, vai que contamina. E aí eles começaram a gritar assim: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Porque os leprosos sabiam que a dificuldade deles só seria resolvido por Jesus Cristo de Nazaré. Aí Jesus faz uma coisa, gente, que aí eu fico... Ele fala assim: vai até os sacerdotes. Por quê? Porque quando uma pessoa era curada de uma lepra, antes de voltar à vida normal na sociedade, o sacerdote tinha que avaliar. Tem todo um ritual que o sacerdote tem que jogar umas coisas nele. Pega umas ervas, umas terras, jogar, para ver se vai piorar ou não, para poder ver, para dar o veredito. Não, você está curado da lepra, pode voltar à tua vida normal. E Jesus falou: vai até os sacerdotes, mostrar que vocês estão curados. Detalhe, eles não estavam curados. Olha o final do versículo que você leu aí. Versículo 14. No final, aconteceu que, indo eles... O que está escrito aí no final do versículo 14? O que aconteceu? Deixa eu tentar explicar para vocês. Vem que vocês dois aqui. Vocês não são leprosos não, mas vocês vão servir de teatro aqui. Vem aqui. Fica aqui, eu fico aqui. Aí tá bom. Chegaram com lepra, pediram ajuda. Jesus falou assim: ó, pode ir até o sacerdote se apresentar a ele. Nessa hora eles não tinham sido curados. A Bíblia, no versículo 14, está dizendo assim, ó: indo eles, foram purificados. Que hora que eles foram purificados? Quando eles foram. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe como é que se chama isso? Receber uma palavra profética. Porque eles não estavam vendo, eles podiam virar para Jesus e falar assim: o que eu vou fazer lá se eu ainda estou com lepra? Eles não questionaram. Simplesmente o que eles fizeram? Se ele mandou a gente ir, então vamos. No que eles viraram, pode ir. Devagarinho. Jeitinho mineiro de andar. No que eles começaram a andar, ali eles foram curados. Pode sentar, queridos. Aplauda Jesus pela vida deles. Sabe quem em sã consciência iria falar uma coisa para o sacerdote sem ver primeiro o milagre? Ninguém. Sabe o que levou eles aí, mesmo não vendo a cura na hora que Jesus falou? Fé. Continuo com lepra, mas se ele mandou eu ir lá testificar que eu estou curado, eu não vejo, mas eu tenho uma palavra de Deus. Eles foram. E a fé fez eles obedecer. E eles obedeceram. E nesse trajeto, eles foram curados. Qual foi a atitude dos leprosos? O Senhor falou uma palavra profética e não se cumpriu. Foi essa? Primeiro eu vou esperar ser curado para depois eu ir lá falar com o sacerdote porque eu não quero passar vergonha. Foi essa? Não. O que eu entendo, o que eu aprendo? Que diante das dificuldades eles estavam debaixo de uma palavra profética. Você tem palavra profética sobre a tua vida. Você pode se mover em cima de uma palavra. Você não precisa se mover naquilo que você vê. Você se move em cima de uma palavra. Porque se você se mover em cima de uma palavra, a tua dificuldade vai embora. É fé. O leproso não desistiu, o Jairo não desistiu, aquela mulher não desistiu.
Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Quer outra história? A mulher que tinha uma filha que estava endemoniada. Ela era da Grécia. E a Grécia é um país que é de muito conhecimento. É um país onde saiu os maiores cérebros pensantes do mundo. Homens que colocaram frases. A Grécia é um país que busca muito conhecimento. É um país racional. Não é um país que exerce muita fé até então. Essa mulher que tem a origem de lá, tem uma filha endemoniada, cruza fronteiras e vai até Jesus. Ela se lamentou em casa? Não. Ela se desesperou em casa? Também não. Ela ficou em casa dizendo assim, nada na minha vida vai para frente? Também não. Ela ficou falando assim, eu sou uma condenada porque minha filha, Deus permitiu que a minha filha nascesse assim. Ela ficou? Também não. Por quê? Porque nós temos que aprender o que fazer diante das dificuldades. Diante da dificuldade só tem um, e nós temos que ir até ele, Jesus Cristo. Ela foi até Jesus. Chegou em Jesus, ela falou, Jesus, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus disse assim para ela, assim, não é justo eu tirar o pão da mesa dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus facilitou para ela ou dificultou? Jesus deu o que ela queria ou não deu? Se tornou uma dificuldade, sim ou não? Se há um crente que vem na igreja e ora e pede alguma coisa e Deus não dá, o que a gente faz? Poxa, eu estou passando uma luta violenta, eu chego aqui em Jesus Cristo, eu falo o problema que eu estou para Jesus, ele não age. Agora eu largo a mão mesmo. Foi isso que ela fez? Não, porque uma pessoa que está diante de Deus, diante das dificuldades, ela não se curva para as dificuldades. Ela disse assim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas do pão que cai da mesa dos filhos. Ou seja, se Jesus insistisse 10 vezes com ela, ela ia insistir 10 vezes com Jesus. Porque ela era uma pessoa que não se curvava diante de uma dificuldade, nem mesmo essa dificuldade sendo colocada por Jesus. Nem Jesus seguraria aquela mulher. E nós? Quando estamos na prova? Quando o mês falta dinheiro? Não, isso aí não acontece. Vamos para outro exemplo. Quando o patrão pega no pé. A gente já pensa um monte de coisa. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Eu te falo, cadê Deus? Deus está esperando você ter uma atitude que comprove que você não desiste diante das dificuldades. Deus permite dificuldade na vida do ser humano para que ele seja provado. E o crente tem que saber disso, que o crente é provado. E a dificuldade não mata o crente, a dificuldade fortalece o crente. A dificuldade só mostra os que são dos que não são, daqueles que têm o espírito de perseverança e daqueles que não têm o espírito de perseverança. Não se curve diante das dificuldades. Não abaixe a guarda diante das dificuldades. Não pense em retroagir diante das dificuldades. Não importa quantas dificuldades se levantam contra a tua vida. Não importa quanto se levanta contra a tua vida. Está diante da prova, está diante da tribulação. Você sempre vai dizer, 1 João 4,4, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Tem mais algumas histórias aqui da Bíblia que nós vamos acompanhar. A Bíblia diz de um paralítico. Primeira coisa que eu aprendo numa pessoa que é paralítica, ela não é independente. Presta atenção que essa história se compara a muitos de vocês. Por quê? Porque uma pessoa que é paralítico, por mais intenção que ela tenha na cabeça dela de fazer as coisas, ela não consegue fazer no seu corpo. Vocês estão comigo? Diante dela pensar, eu quero ir na igreja, depende dela. Tem muita gente que pensa assim, não, mas agora eu vou pegar firme. Agora em 2018 eu vou pegar firme. Agora em 2019 eu vou pegar firme. Pensa. Mas às vezes tem uma paralisia que impede a pessoa de pegar firme. A cabeça faz plano, a cabeça medita, a cabeça vai lá na frente. Mas às vezes tem alguma paralisia. Esse homem tinha uma paralisia. E a paralisia dele era uma dificuldade, sim ou não? Ele ficou sabendo que Jesus estava em casa. Jesus estava em casa. A casa dele era em Cafarnaum. Aí Jesus tinha casa, pastor? Tinha. O fato dele andar e viajar não significa que ele não tinha casa. Ele estava em casa. E a Bíblia diz que esse homem falou assim, já sei como é que eu vou romper isso. Isso serve para a gente. Para você que pensa em fazer plano que vai pegar firme e não consegue. É só Jesus. Faça como esse paralítico. Olha o que ele fez.
Jesus está lá. Como é que eu vou lá? Não consigo ir. A Bíblia diz que ele pediu para 4 pessoas. Repete comigo assim, ó, 4 amigos. Falou para os caras assim, amigo, vocês devem ter problema que nem eu, mas igual o meu não é. Todo mundo tem problema, mas igual o meu você não tem. Vocês podem, por favor, me ajudar? Pegaram na maca, levaram ele até a casa onde estava Jesus. Só que a Bíblia diz que na casa onde estava Jesus, que é a casa dele, tinha uma multidão de pessoas em volta. A vaca tinha uma multidão de Jesus. Onde Jesus tinha sempre uma multidão. Te faço uma pergunta. Todo mundo que foi lá na casa de Jesus tinha um problema, sim ou não? Você já esteve numa fila? Você já esteve numa fila? Quem é que em sã consciência vai falar assim, fulano, você está com um problema? Entra no meu lugar. Alguém cede o lugar para alguém? Não cede. Você acha que aquela multidão falou assim, tadinho do paralítico, vamos deixar ele passar, fizeram isso com ele? Não, o paralítico vai ser abençoado. Mas primeiro, eu cheguei mais cedo, eu estou aqui desde tal hora, a hora que Jesus abrir aquela porta, eu quero ver Jesus. Depois ele conversa com quem ele quiser, mas eu não saio daqui, eu vou ficar na porta. Ninguém deixou o paralítico passar. Dificuldade, sim ou não? Ele pegou e falou para os amigos, ninguém vai deixar eu passar, vamos embora para casa. Foi isso que ele fez? Olha a cabeça desse homem. E muito está aqui na nossa cabeça. Ele simplesmente fala para os caras assim, não quer deixar eu entrar? Não. Puxa, ninguém tem amor por mim, ninguém se compadece por mim, não tem problema não. Eu não vim aqui por causa de homem também, eu vim aqui por causa de Jesus Cristo. Então sabe uma coisa? Já sei. Os homens amarraram uma corda, subiram no telhado, puxaram ele pela corda, tiraram as telhas, desceram a maca do homem lá embaixo onde estava Jesus. Te faço uma pergunta. Esse homem tinha ou não tinha ousadia diante das dificuldades? Fala para quem está do seu lado assim, eu profetizo que você vai ser assim também no nome de Jesus. Jesus, ao ver aquele homem descendo, e disse para aquele homem assim, filho, teus pecados estão perdoados. Aquele homem levantou, pegou a maca. Por que ele recebeu a vitória? Por que ele venceu a luta? Por que ele recebeu a tribulação? Porque ele procurou Jesus. E eu quero te dizer uma coisa. Você que está pensando em procurar Jesus, em buscar Jesus, não pense você que vai ter tapete vermelho para você entrar, porque não vai. Se você está pensando em buscar Jesus, se prepara, porque dificuldades vão vir na tua vida. Só que tem uma coisa, dificuldade só para covarde, só para quem não tem consciência. Mas você hoje, em nome de Jesus, vai receber um Espírito que nada vai travar a sua vida mais a partir de hoje, no nome de Jesus. A multidão vai ver você fazendo coisa que eles não conseguem fazer. Você vai por caminhos que eles não vão. Você vai por caminhos que não são caminhos convencionais. E todo mundo vai ficar falando assim, será que vai dar certo? E aquele homem mostrou que dificuldade não tinha para ele. Não tinha para ele. De repente a maçaneta da porta começa a fazer assim. Ó. O povo por lá de fora pensou assim, gente, está mexendo na maçaneta, está mexendo na maçaneta. Já começaram a empurra. Chega para lá. Eu que vou conversar com Jesus. Eu que vou conversar. Onde tem multidão, você já foi em algum lugar que tem bastante gente? Algum show, alguma coisa assim, você já foi? Já pisaram no teu pé? Levanta a mão. Já? Aí você tenta passar, não é? Ninguém dá lugar não, irmão. Se você quiser ficar perto de alguma coisa, tem que chegar cedo. E o povo começou a empurrar. Ontem multidão é a mesma coisa, pisança no pé, empurrando para lá, chega para lá. Uma vez eu fui no estádio aqui, o Corinthians veio jogar aqui. Rapaz do céu. Foi eu e o Kelvin assistir o jogo e minha esposa. Aí a gente pensa assim, é família, é esposa, é mulher, criança. Os cavalão não têm respeito não. Falei, rapaz, onde fui que eu me enfiei? Cambada de torcedor, mas... Tive que pegar o Kelvin, colocar no lombo. Que eu falei, vão atropelar meu filho. Aí foi até que... Mas o trem é apertado. Quando a maçaneta começa a mexer, você falou, Jesus vai sair. Quando a porta abre, quem é que sai? O homem que tinha recebido a vitória dele, que já não tinha dificuldade mais. Você sabe o que Jesus falou para ele?
toma o teu leito e anda. Ou seja, aquilo que serviu para carregar ele a vida toda, agora quem carrega é ele nas costas. Deus vai te dar condições de você pegar toda a dificuldade, você vai pôr nas costas, e você vai falar assim, ó, você não me impede mais, porque agora sou eu quem vou andar carregando você. Eu tomo posse dessa palavra, quem toma posse dá glória a Deus. Mais um. Um homem chega com as mãos ressequidas, atrofiadas. Ei, tem uns detalhes aí que é tremendo. E ele vai para o templo porque ele sabe que Jesus nesse dia estava no templo. Agora vem cá, ele tinha defeito, ele não podia estar lá dentro. Ele tinha a mão ressequida, ele não podia estar lá dentro, mas a Bíblia diz que ele estava. Como que ele estava? Se ele tinha defeito, não podia estar lá. Os fariseus eram extremamente rigorosos à lei. Só que os fariseus, o fariseu é uma raça. O fariseu deixou o cara entrar, porque era um dia de sábado, e os fariseus tinham certeza que Jesus ia curar aquele moço. Então é o seguinte, eles para procurar defeito em Jesus, eles até, deixa entrar, é bom que nós pegamos Jesus no pé. E a Bíblia diz que eles ficaram observando para ver se Jesus o curaria em dia de sábado. Ou seja, eles foram intencionalmente, deixaram o homem entrar, intencionalmente para pegar Jesus na palavra, se Jesus ia curar no sábado. E o homem entrou. Agora eu vou te falar uma coisa, você sabia que para ele foi uma dificuldade? Porque, e a chance dele chegar na porta e dizerem assim para ele assim, ei, pode ir fora. Ele saiu de casa para ir naquele culto, naquela igreja, porque Jesus estava lá. Mas não era certeza de que ele conseguiria falar com Jesus naquele dia. Não era certeza dele ser curado. Mas esse homem falou o seguinte, eu vou tentar. Porque o espírito de uma pessoa que está diante de uma tribulação, diante de uma luta, é nunca desistir, é nunca parar, é nunca baixar a guarda. Eu vou insistir. Se eu não conseguir pegar Jesus naquele culto, eu pego na porta, eu vou outro dia, mas eu vou insistir. E de repente ele entra. Já é um milagre. A Bíblia diz que Jesus estava pregando no meio. O culto lá era assim, as cadeiras ficam em volta, Jesus prega no meio, é assim. Aí Jesus pregando a palavra lá, os fariseus de boa, de repente Jesus aponta o dedo para o homem que tem a mão ressequida e fala para o cara assim, vem para o meio. Ao chamar o cara para vir para o meio, aquele homem podia falar assim, não, mas eu esperava que ele me curasse, de repente ninguém visse. Porque vão me julgar, vão me julgar, vão me julgar, vão me julgar, vão me julgar. Aí Jesus chama ele para o meio, sabe o que ele faz? Eu vou. Vai todo mundo me julgar, mas eu vou enfrentar desafio. Porque quem está diante de desafio não está preocupado com isso. Vai lá para o meio. Ao invés de Jesus curar ele, Jesus começa a conversar com os fariseus e aquele homem no centro. E Jesus diz assim para os homens, é lícito curar no sábado? Se vocês verem uma ovelhinha caindo num buraco, vocês não iam salvar? Pois é, muito mais vale esse homem do que uma ovelhinha. Falou para o homem assim, ó, estende a mão. Por certo, a mão dele estava ali meio encolhidinha, talvez no bolso, para ninguém ver a dificuldade dele, para ninguém ver o problema dele, para não sofrer o julgamento dos fariseus. E Jesus falou assim, ó, estende a mão. Para quê? Para que todo mundo veja o que eu vou fazer. Só que aquele homem não ficou com vergonha. Aquele homem não ficou com medo. Jesus disse, ele fez igual aos leprosos. Jesus falou que é para ir, eu vou, e no caminho for curado, tá bom. Ele estendeu a mão. E Jesus curou a mão dele ficou sã. O que eu quero te ensinar com isso? Se você tiver vergonha de certas coisas, você volta para casa leproso, você volta para casa com a mão mirrada, você volta para casa doente, mas se você entende que Jesus é o teu maior diferencial, aquele que vai dar a solução para a tua vida, você não vai ter preocupação, você não vai ter vergonha dos outros, você não vai estar preocupado com os outros, você fala só, mostra onde está a tua debilidade, tua deficiência, mostra onde está o teu problema, aí todo mundo vai saber, deixa eu ver o problema, porque não importa, a glória vai vir sobre a tua mão, Jesus vai te curar, e se alguém falava que a tua mão era mirrada, não vai poder falar mais, porque Jesus vai transformar a tua vida. Aquele homem volta para casa e fala assim, rapaz, superei tudo. Até o preconceito dos caras que não queriam que Jesus curasse no sábado. Mas a fidelidade dele, a perseverança dele, quebrou religiosidade, quebrou fariseu, quebrou regras, quebrou vergonha, quebrou tudo. Qual for a luta que você está passando, meu irmão, minha irmã, não importa o que você tenha que enfrentar,
Enfrenta, porque Jesus está esperando essa atitude tua para derramar um milagre na tua vida em nome de Jesus. Quem crê nisso, levanta a mão. Fala assim: eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. A Bíblia diz de um homem que era cego, chamado cego Bartimeu. Jesus, ao passar com a sua comitiva de discípulos e multidão, o cego fica sabendo que Jesus estava passando e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo falou o que para ele? Tadinho dele, vamos levar ele lá para Jesus curar. Fizeram isso com ele? Mandaram ele fazer o quê? Mandaram ele cala a boca. Cala a boca. Uma multidão mandando ele calar a boca. Não, o mestre não vai se preocupar com você não. Você não é nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes a gente desiste por conta de uma conversa, de 2 pessoas, 3 conversas, um Facebook, um WhatsApp. Esse cara aqui teve uma multidão de gente falando para ele assim: desiste. Uma multidão de gente colocando empecilho. Sabe o que ele fez? Gritou mais alto. Gritou mais alto. E gritou mais alto. Porque as dificuldades que vinha, quando a Bíblia diz que gritou mais alto, sabe o que significa? Eu vou subir em cima da minha dificuldade. Eu vou fazer mais do que a minha dificuldade está querendo fazer. Se estão falando numa altura de X decibéis, eu vou falar mais alto ainda, porque a atitude de uma pessoa tem que ser essa, e por cima da dificuldade. Jesus para a comitiva e diz assim: peraí, tem alguém me chamando. Manda trazer. Se manda trazer, significa o seguinte: vocês bocudo que mandou o cara calar a boca, vocês é que vão lá. Não é vocês que impediram ele de ser abençoado, vocês é que vão trazer ele para receber a bênção. Porque Deus é assim. Deus é assim. Imagina os caras. Jesus mandou te chamar na cabeça desse Bartimeu. Vocês não mandaram calar a boca? Vai. Agora vocês ainda têm que me conduzir para a minha vitória. Estou sendo levado até aquele que vai me dar a vitória por aqueles que mandaram eu parar. Vocês estão me entendendo ou não? Vocês estão me entendendo? Jesus disse assim: o que queres que eu te faça? Quero tornar a ver. E ele foi curado. De repente ele olhou a cara daqueles que foram contra ele. Falou: não tem problema. Já recebo a vitória enxergando de quem Deus me honrou. Frente de quem Deus me honrou. Nunca desista. Nunca desista. Dificuldade não foi colocada para você desistir. Dificuldade foi para você gritar mais alto. Se a dificuldade abrir a boca contra você, grita mais alto. Quantos podem dar um glória a Deus bem alto aqui? Dá um aplauso para Jesus. Qual desses desistiu? Qual desses não quis mais? Não importa se você já perdeu tempo com o médico, se você já perdeu tempo em lugar errado, se você já perdeu tempo ouvindo o que a gente tinha que ouvir. Não importa o tempo que você perdeu. Importa que tem alguém que você pode caminhar em direção a ele e ele pode te respaldar em cima da tua dificuldade e ele vai fazer isso nessa noite. Está entendendo? Não importa quanto tempo você está sofrendo. Não importa se é uma enfermidade, não importa o que você esteja passando, não importa se é uma paralisia espiritual, mental, emocional, física. Jesus Cristo vai fazer a obra na vida das pessoas que não se curvarem diante da dificuldade. Você tem que sair desse culto nessa noite e pensar o seguinte: quais são as minhas adversidades, quais são as minhas provas, quais são minhas lutas, o quê? Não vou perder para elas, porque Jesus Cristo vai estar comigo na minha peleja. Não tem coração de ninguém, não tem barreira de ninguém, não tem demônio nenhum que possa barrar uma pessoa com ousadia, uma pessoa que tem essa fé para Jesus falar: pode ir contar o teu testemunho, e você falar assim: olha, eu vou profetizar nessa noite sobre a tua vida, e por mais que você olha e não veja nada, você vai fazer que nem os leprosos. Ao caminhar em direção para a tua casa, Deus vai manifestar uma obra grande na tua vida. Nenhum desistiu. Todos que passaram por essa tribulação, superaram. E o próximo que vai superar é você, em nome de Jesus. Irmão, quando Deus foi falando essas coisas comigo, e eu penso muito no canudo, né? Se tem um objeto que eu penso direto, é o canudo. Porque é o seguinte: o canudo ele serve para
sair, pegar uma coisa do ambiente e levar para o outro. Pega do copo e leva para a boca. Mas antes de chegar na boca, tem que passar pelo canudo. Eu comecei a tomar posse dessa palavra para a minha vida tão grande. Comecei a acreditar nessa palavra para a minha vida tão grande que eu falei assim, a igreja vai ser abençoada. Mas se eu tiver que ser o canudo, eu te dou glória. Porque eu vou receber a bênção e vou passar a bênção para a igreja. Vocês estão comigo, igreja? E o que devemos fazer? Crer nos atos proféticos. Imitar a fé dessas pessoas. A tribulação, olha que frase tremenda. A tribulação põe à prova a nossa fé e esperança. Só faz isso. Você vai desistir? Vai ser reprovado. Salmo versículo 9 diz assim, ó, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Você está na tribulação? Tem horas guardadas, reservadas na presença de Deus, de refúgio para o teu momento de dificuldade. Vem do Senhor a salvação dos justos. E aqui tem justo também? Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Quero dizer uma coisa, a tribulação vai vir para mim, vai vir para você. Mas nós temos alguém que é a nossa força, a nossa fortaleza. Jesus é a tua fortaleza. Vai saber se muitos desses homens que eu falei não tinha lido o livro de Salmos. Vai saber se o centurião romano, embora sendo romano, não tinha um livrinho de Salmo lá. Ele estudou. Ele podia ler. Vai saber se ele não tomou posse de uma dessas palavras. A palavra de Deus diz assim, ó. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Repete comigo. Sejam pacientes na tribulação. Olha só. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Romanos 12. Tua vitória não chegou? Persevera na oração. Persevera na oração. Persevera na oração. Persevera na oração. E se alegre nela, porque é ela que vai te conduzir à vitória. Eu lembrei de uma história aqui. Uma bela de uma noite, havia um homenzinho quase torto, que depois ficou torto. O nome dele era Jacó. E ele lutou com o anjo, lutou com Deus. E o anjo falava assim para ele assim, deixa eu ir embora. E Jacó disse assim, ó, não te deixarei se tu não me abençoares. Não vou te deixar se você não me abençoar. Ele lutou com o anjo a noite inteira. Era um homem de perseverança, sim ou não? Se curvava diante das dificuldades, sim ou não? Irmão, você pensa que quer lutar uma noite inteira? Cansa ou não cansa? Quem faz academia aqui? Levanta a mão. Levanta, chega uma hora que cansa, que você está lá, vai lá, eu vou embora, estou cansado hoje, é ou não é? Já fez academia uma noite inteira? Um dia inteiro fazendo academia? Por quê? Porque cansa. Diante do cansaço, qual que é a nossa postura? Diante da tribulação, qual que é a nossa postura? Desistir da luta? Desistir de lutar? De jeito nenhum. Ele lutou a noite inteira. O anjo teve que ferir a coxa dele, aí ele ficou torto, aí ele ficou um homenzinho torto. Começou a andar manco. Aí o anjo falou assim, você lutou comigo como um príncipe. E você venceu. Você vai receber a tua vitória. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Persevere em oração. Tribulação e angústia me atingiram. Mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Vou ler de novo. Tribulação e angústia me atingiram. Mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Às vezes você vai ter que pedir discernimento para Deus, porque você está numa tribulação. Mas isso não te impede de continuar lutando. Agora olha o que ele está dizendo assim, ó, os teus mandamentos são o meu prazer. Sabe onde estavam os mandamentos? Na orla de Jesus, onde estava o nó e os fios. Sabe o que aquela mulher falou? Eu vou tocar na orla, porque aquele item do corpo, aquele acessório da roupa, significa os mandamentos. Quem toca nos mandamentos vai receber a bênção de Deus. Deus quer que você toque nele hoje. Deus quer que você seja abençoado em nome de Jesus. Deus quer que você volte a lutar. Deus quer que você volte a perseverar. Deus quer que você volte a orar. Deus quer que você volte a enxergar. E se gritarem contra você,
Deus está te pondo uma voz nessa noite para você gritar mais alto do que as tuas dificuldades, no nome de Jesus. Aquilo que se levanta contra você, aquilo que se levanta contra a tua casa, no teu trabalho, vai cair hoje em nome de Jesus. Tem vidas aqui que está recebendo essa palavra, está absorvendo a fé dessa palavra, e não vai ficar somente escutando. Aquela mulher de Lucas 7, ouviu que o povo de Marcos 6 tocara nas vestes de Jesus e foi curada. Ela disse: se aquele povo tocou e foi curada, eu toco também. E se eles tocaram, você vai tocar. Se eles foram abençoados, você vai ser abençoado. Se eles venceram, você vai vencer, porque a palavra diz isso para nós. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus.